Olhai os cromos do campo. Hoje a caderneta de cromos começa por ser campestre, de facto. Numa oferta Burger King, edição de Nuno Marco a 14 minutos das 9. Fazer esta rubrica implica que boa parte das memórias nela contidas sejam analisadas de um ponto de vista urbano e, como tal, haverá certamente coisas que me escapam e que são capazes de falar ao coração das pessoas que cresceram num ambiente mais rural. Acontece que a rede de ouvintes da caderneta de cromos, 30 mil e tal, é feita de... Essa rede é feita de pessoas que vêm dos mais diversos sítios, todas elas usando a página oficial da caderneta no Facebook para contar as suas próprias experiências. E um dos melhores relatos de sempre vem de um ouvinte nosso chamado Nuno Craveiro. Ele diz, e passo a ler: sou um rapaz do campo e essa vivência mais rural levou a que convivesse com formas diferentes, algumas bastante rudes, de ocupar o muito tempo livre que passava a brincar na rua com os meus amigos. Ora bem, a descrição que o Nuno Craveiro faz é monumental, e das duas uma. Ou mais ouvintes poderão confirmar se as suas respectivas infâncias rurais foram também assim, ou se o Craveiro e os seus amigos eram um gangue de psicopatas. Psicopatas campestres. Ou seja, coradinhos e saudáveis, mas psicopatas. Continuando a ler o que escreve o Nuno Craveiro, diz ele: muitas destas brincadeiras passavam pela manufatura de alguns objetos bélicos. Nós éramos verdadeiros artesãos de armas de guerra e manuseávamos todo o tipo de ferramentas afiadas para as construir logo desde tenra idade. Pai, eu estava a ler isto e eu já não sabia se estava a ler o relato de um homem trintão do século XXI ou a transcrição de uma crónica do tempo do Viriato. Verdadeiros artesãos de armas de guerra. Bom, diz o Nuno Craveiro... passo a listar algumas das armas que me lembro de ir construindo com os meus amigos. Umas mais rudimentares e outras mais complexas e potencialmente letais. A simples pedra, com a qual nos dedicávamos a autênticas batalhas campais. Basicamente, dois grupos afastavam-se 20 a 30 metros um do outro e arremessavam autênticas saraivadas de pequenas pedras, outras não tão pequenas, tentando acertar nos rivais. Digamos que era uma variante rural do paintball. Ora bem, pessoalmente, eu lembro-me de pedras serem usadas na minha escola urbana, mas nunca com este sentido de organização do Nuno Craveiro. Dois grupos afastados 20 a 30 metros. Na volta ainda tinha um árbitro para dar o tiro de partido. Olha, devo dizer-te que eu cresci numa aldeia. Tu arremessavas pedras? Sim, fazia essa brincadeira e tenho mesmo uma marca na cabeça que prova que uma vez fui atingida. Mas é isso que eu ia dizer, pá, isto devia provocar extrema dor, pá. Que brincadeira tão gira. Os miúdos apareciam em casa, os pais diziam: lá vens tu da brincadeira. Se ia sangrar. Não, mas era mesmo assim. Eu lembro que... O que é hoje o jantar, mãe? Eu lembro que... O que tens na cabeça, filho? A minha mãe já me dizia: partiste outra vez a cabeça. Exato, é pá, incrível. Tornava-se uma coisa comum, como respirar. Olha, parti a cabeça outra vez. Bom, isto torna-se mais e mais espetacular, meus amigos, como podem ver já de seguida. 2. Uma pedra atada com um fio que se fazia rodopiar a grande velocidade antes de alargar, com o objetivo desta alcançar a maior distância possível. Epá. Acrescento eu: por a maior distância possível, certamente ele quer dizer o crânio de outros órgãos. Eu nunca sobreviveria a uma infância rural. É a conclusão que estou a chegar. Não só porque levava com as pedras atiradas pelos outros, como também porque, se eu tentasse fazer isto que ele diz, com a pedra e o fio, antes da pedra voar pelo ar, de certeza que me abria a cabeça. A minha própria cabeça. 3, diz o Nuno Craveiro, 3, a clássica fisga de madeira ou arame com dois tipos de munição: pedra, óbvio, ou grampo de metal. Ai, grampo de metal! A sério, alguém que me explique se isto era assim em todo o lado no campo. É que grampo de metal é uma coisa já mais industrial, não é? Agora imagina que leva no mesmo dia com uma saraivada de pedras e com um grampo de metal. Tem! O Nuno Craveiro prossegue. 4, esta vocês vão adorar: o arco e a flecha. O arco e a flecha, uma versão relativamente soft e desinteressante que consistia em utilizar uma haste de marmeleiro com uma guita esticada para fazer o arco e outra haste direita que servia de flecha. É claro que para o Nuno isto é soft e desinteressante, diz ele. É a primeira descrição que ele faz aqui que não envolve a palavra pedra. Atirar uma flecha destas a alguém devia ser a maneira como eles faziam carícias uns aos outros. Gosto tanto de ti. Adiante. Bom, 5. Como o arco e a flecha se tornava muito lento e com pouco potencial de aleijar, passámos à besta.
A besta e não besta, não é? Como se diz, a tradicional besta medieval. Um arco normal pregado a uma tábua de madeira. E a palavra-chave aqui é claramente pregado. Na minha infância eu posso assegurar que nunca preguei nada a nada. A coisa mais parecida com um martelo e pregos na minha infância era aquele brinquedo que tínhamos de enfiar uns pinos de determinadas formas numa madeira com buracos. Quando somos bebés, praticamente, não é? Havia uma espécie de um martelo para encaixar os pinos nos buracos, mas eu desconfio que o Nuno Craveiro e os amigos faziam isto desde pequenos, mesmo com martelo e pregos, a sério. 6. Mesmo assim, diz o Craveiro, a besta era um objeto pouco estimulante, pelo que passámos a utilizar como munições varetas de guarda-chuva afiadas na ponta. O quê? Ele diz, tornou-se numa arma rápida, prática, capaz de cravar a seta em qualquer árvore ou, atenção agora, porta de madeira. Quantas pessoas na terra do Nuno Craveiro, que eu não sei qual é que ele não diz, quantas pessoas não abriram portas no momento errado? As últimas palavras dessas pessoas antes de serem levadas para o hospital foram: isto é uma vareta de guarda-chuva afiada na ponta. Continua o Nuno Craveiro. 7. A dada altura, num rasgo de bom senso, pensámos que havia algum potencial letal na besta de varetas e decidimos construir a besta de caricas. Um barrote de madeira com um elástico e uma mola de roupa que servia de gatilho e disparava caricas. Meus amigos, atentem no quão elaborado é isto. Um barrote de madeira com um elástico e uma mola de roupa que servia de gatilho. Caricas a serem disparadas a grande velocidade. E diz o Nuno Craveiro, e com muita piada diz ele, os filhos de pais alcoólicos estavam claramente beneficiados, porque tinham ao seu dispor muito mais munições, o que me levou a desejar secretamente que meu pai bebesse muito mais minis. Ele diz ainda, e naquilo que parece ser um anticlímax, ele diz: 8. Finalmente lembro-me de uma arma construída a partir de um vulgar tubo de eletricidade que disparava canudos de papel feitos com tiras de folhas de revista. Aquilo era coisa para aleijar quando disparado à queima-roupa, mas mesmo assim cansava porque se perdia muito tempo a enrolar os canudos. Claro, pá, mal está habituado a lançar pedras. Isto já era demasiado sofisticado. Mas se isto parecia um final anticlimático, a verdade é que acaba por não ser, já que o Nuno remata com este precioso pedaço de informação. Ainda se chegou a fazer uma versão em que os canudos tinham um alfinete na ponta. O que era coisa para facilmente vazar um olho. Epá, um gigantesco obrigado. Temos que agradecer ao Nuno Craveiro por estas memórias e pela incrível graça com que ele fez todas estas descrições, maravilhosamente bem escritas. E ele termina dizendo: pois é, meus amigos, estou aqui, estou vivo, tenho 2 braços e 2 pernas e não tenho cicatrizes de maior. Para além disso, cresci e, ao contrário do que possam depreender, tornei-me num pacifista. Talvez, mas se um dia Portugal precisar de um Rambo, eu imagino as autoridades a irem buscar o Nuno Craveiro ao Portugal profundo e a convencê-lo a ajudar o país. Saia lá a afiar uma vareta. O quê? Vamos a isso. Vamos lá resgatar essa malta. Tragam os grampos. A caderneta de cromos numa oferta Burger King para ouvir quando quiser em podcast em radiocomercial.clix.pt.